Bom dia, mulheres do quarto de guerra. Mais uma semana que o Senhor nos convida a sentar a essa mesa, a repartirmos da palavra do Senhor. Eu me chamo Daniele Badaró e o tema dessa semana é Enfrentando Oposições. E talvez você esteja nesse momento sofrendo oposições ou já sofreu. E o Senhor nessa manhã, ele nos convida a ter um olhar diferente para as oposições. O Senhor nos convida a ter um olhar diferente para esse momento. O Senhor nos convida a sermos mulheres maduras, a sermos mulheres que vivem na dependência de Deus, que têm fome, sede da palavra, mulheres que se relacionam na intimidade com o Pai, mulheres que não se ofendem por qualquer coisa, porque sabem quem são em Deus, que agem como Deus agiria ou como Deus gostaria que agíssemos. O mundo, a nossa carne, pode querer gritar, pode querer revidar, mas a nova criatura que habita em nós se cala. E mais que isso, prossegue e não desanima. A maturidade, minhas irmãs, ela é a chave de acesso para enfrentarmos esse momento de oposição, porque elas virão, as oposições virão, principalmente, grava isso, se nós estivermos no caminho certo, no caminho do propósito de Deus, porque o diabo ele vai tentar, através das oposições, tirar o seu foco, ele vai tentar com que você fique magoada, com que você perca a sua mansidão, com que você não alcance o seu propósito, que você muitas das vezes desanime, que você se paralise. Mas nessa manhã o Senhor diz para você e para mim: os meus olhos estão sobre você. Não importa a oposição que você está passando, a injustiça, a intriga, o meu olhar está sobre você. Essa palavra foi liberada certa vez lá em Esdras, versículo 5:5. O Senhor vai dizer assim, ó: porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus. Aqui o contexto é que os estrangeiros que viviam nas proximidades tentavam a todo custo prejudicar a construção do templo. Mas enquanto existia um debate legal se continuavam os judeus a reconstrução ou não, eles continuaram. A ordem é continuar, é não parar, é prosseguir, é confiar. Da mesma maneira que Deus cuidou dos anciões, Ele cuidará de você. Concentre-se no propósito e não se desvie por nenhuma intriga, calúnia, oposição. E mais na frente, em Esdras ainda, mais na frente, quando questionados a quem deram permissão para eles reconstruírem o templo, eles vão dizer: nós somos servos de Deus, do Deus dos céus e da terra. A oposição não pode e não vai paralisar ou derrotar você. Você é serva do Deus Altíssimo. Aquele que te chama, te capacita e te protege. Aí você pode falar assim: ah, Dani, mas você não sabe, você não imagina como está sendo difícil. Muitas vezes essa ofensa tem vindo da minha família ou tem vindo de pessoas que eu amo. Sim, eu sei. Muitas vezes a oposição ela virá de quem mais amamos, de quem está mais próximo de nós. Olha o que aconteceu com Davi. Se olharmos para Davi, Eliabe, seu irmão mais velho, não celebrou a vitória de Davi. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós devemos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas.
devemos amar as pessoas, mas nós não podemos permitir que essas ofensas tenham domínio sobre o nosso destino, sobre como nós vamos agir. Não podemos permitir que palavras cruéis, falsas acusações nos paralisem. Davi não permitiu que as palavras ofensivas e duras o paralisassem. Ele sabia quem ele era, ele tinha maturidade, ele sabia. E muitas vezes, sem saber, os Eliades espalhados, os Eliades que nós vamos ter nos nossos caminhos, são professores. Eles nos ajudam a desenvolver nossas raízes fortes. E muitas das vezes, a nossa postura frente a uma ofensa vai dizer muito mais sobre mim, sobre você, do que propriamente sobre quem te ofendeu. Davi não devolveu as acusações. Ele aprendeu, sim, a se proteger do mal e a aguardar a justificativa do céu. Gravem isso. Muitas vezes, nós queremos rebater, nós queremos nos justificar, nós tentamos nos justificar. E quando isso acontece, muitas vezes nós impedimos que Deus nos justifique. E a justificativa dele é muito melhor do que a nossa. Muitas vezes nós buscamos ir aos cultos, nós buscamos ter dons espirituais, que é maravilhoso, mas muitas vezes precisamos, na segunda-feira, guardar a nossa língua, que é fruto do Espírito Santo, mansidão, sermos mansa, não revidarmos. A maturidade é que vai nos fazer agir diferente, que vai nos ter uma postura diferente frente à oposição, a termos uma resposta diferente quando estamos, por exemplo, numa posição de Saul. Precisamos devolver o mal com o bem. E quando isso acontecer, nós veremos os Saús perdidos, sem direção. E nessa manhã, a minha oração para você e para mim nessa manhã é que nós busquemos essa maturidade espiritual, que nós busquemos ser essa mulher madura, essa mulher que, ao invés de paralisar, ao invés de se amedrontar, ao invés de estagnar como oposição, ela cresce com a oposição. Que nós não paralisemos, que nós não esquecemos, que você e eu tenhamos sempre o olhar em Deus, o olhar naquele que nos chamou. Porque muitas vezes o nosso olhar fica na oposição, fica na intriga, fica na mágoa. E o nosso olhar tem que estar em Deus, no que Ele nos chamou. Nessa manhã, o convite do Senhor é esse, porque não temos como mudar o quadro. Oposições vão existir, devem existir. Mas hoje, nessa manhã, o convite é que sejamos mulheres maduras, mulheres que avançam, mulheres que não se abaixam, mulheres que não têm o seu propósito impedido frente a uma oposição. E essa é a minha oração para você e para mim nessa manhã. Amém. Fica com Deus, uma semana abençoada.